Mas olha só, os institutos de pesquisa, eles já estão percebendo que essa lacuna do Ciro, ela está chamando atenção. E na semana passada não, essa semana, dia 22, foi terça-feira, houve uma pesquisa da Paraná Pesquisas. E o Ciro, de novo, se destacando. Aqui, deixa eu compartilhar de novo aqui uma tela com a matéria da Veja. Ó. E aí, por incrível que pareça, o Ciro aparece até na manchete. Ó. Citado nas pesquisas, Ciro Gomes dá sinais de que pode apostar em nova campanha. Há 1 ano e meio de nova corrida ao Planalto, alguns fatores podem fazer o pedetista voltar a concorrer. O que nós temos discutido aqui é quais são esses fatores. E aí, Rui, você falou, em algum momento você mencionou aí, o Ciro não tem que ter medo do Lula. Eu acho que realmente não tem que ter medo. Mas a questão também, vamos ser sinceros, né? Vamos ter um pouco de clareza nisso. Vale a pena o Ciro, aqui olhando pelo próprio Ciro, tá? Nem é pela militância, pelas nossas ideias, nem nada, mas pelo próprio Ciro mesmo, a pessoa do cara, né? Ele se colocar de novo nessa disputa, tendo que enfrentar os artistinhas da Globo que se fecham lá com o Lula, esses blogueiros comprados do petismo que a gente sabe que vão fazer aquele escarcéu todo que fizeram na última campanha, né? Então, assim, esse ambiente, esses fatores que, inclusive, são mencionados aí, eu penso assim, eles precisam estar muito favoráveis para que novamente se faça lá um desgaste, se invista numa eventual campanha. Por isso que nós queremos apurar, de fato, nós queremos apurar como está o nome do Ciro, sobretudo no segundo turno. Por quê? Se for feita essa pesquisa, essa análise, imaginem só, Lula e Ciro, esse cenário de segundo turno. E por alguma razão nós esperamos, e inclusive o pessoal do chat comentou aqui, que o Lula perde qualquer cenário. Mas a gente precisa ter um dado para isso, sabe? Vamos ser práticos e pragmáticos. Se aparecer esse dado em que o Ciro vence, ou no mínimo está ali muito perto do Lula, aí sim, não há dúvida. Né? Esse dado já existe, só não foi divulgado. Ou você acha que as pesquisas não sabem isso? Né? Eles só não divulgam. Agora, se eles não divulgam, deve ser por alguma razão, né? E a razão deve ser porque o Lula pede, né? E o Lula, provavelmente o Tarcísio, o Zema, os Bolsonaro, todo mundo perto do Ciro. Eu aposto muita coisa. Não sei bem em 2018, quem tá ganha toda a gente. E antes de prosseguirem com esse vídeo, curtam e compartilhem esse corte e venham participar conosco todos os domingos às 19 horas da nossa live Conexão Progressista. Participem conosco do bate-papo ao vivo, tornem-se membros e vamos levar o PND para as pessoas que querem um Brasil melhor. Quem está com a gente aqui há mais tempo acompanhando sabe que em 2018 era exatamente isso que acontecia. Todos os cenários o Ciro ganhava do Bolsonaro. Todos. Era o único que vencia o Bolsonaro em segundo turno. E as pessoas esquecem desse detalhe. As nossas eleições são em 2 turnos. Tudo bem, mas tem que ultrapassar a barreira do primeiro turno. O primeiro turno é um voto ideológico e tal. Não vamos falar em voto útil. Mas esse debate tem que ser feito. Porque se já sabemos que haverá um segundo turno, se é que é possível que tenha um segundo turno, temos que começar a pensar e temos que raciocinar na hora do voto quem é o nome que em segundo turno também tem êxito, tem sucesso. Isso tem que ser feito, tem que ser pensado, racionalizado. Né? E aí, é isso que nós queremos analisar. É justamente esse um dos fatores. Um dos fatores. Né? Não, claro que se o Ciro não tiver alguns partidos apoiando ele, não pode ser só o PDT, e mesmo assim o PDT, sei lá, se apoia, né? Que esse partido está meio perdido agora, né? Mas mesmo que seja o PDT só, acho que não, né? Tem que ser alguns partidos mais, né? E depois tem que haver uma garantia de que a campanha é financiada de forma aceitável, né?
Não pode ser uma desigualdade brutal, né, de financiamento, em que uns têm bilhões e outros têm, sei lá, milhares de reais. Não pode ser, né? Porque senão seria a repetição de 2022. E aí, se o Ciro termina de novo com 3 ou 4%, aí, cara, acabou, né? Quer dizer, não tem mais conversa, né? Portanto, eu também não sou militante que o Ciro vai ter que ir, seja qual for o jeito, né? Não, claro que não. Mas a militância cirista, a galera que vem aqui nas nossas lives, maioritariamente, né? Cabe a essa galera, a nós todos aqui, né? Fazer com que isso aconteça, pressionar os partidos que podem apoiar o Ciro, né? Pressionar que haja maior investimento. Aliás, a galera se juntou para fazer uma pesquisa, né? Se tivesse partido do bolso de algum partido, eles iam gastar essa grana? Não iam, né? Portanto, enfim, nem que seja a gente financiar parcialmente a candidatura de Ciro Gomes, mas tem que haver uma garantia, né, para ele ir. Eu entendo, né, o papel dele, né? Mas enfim, estamos no processo, acho eu, né? No processo de perceber da viabilidade da candidatura do Ciro Gomes. E se realmente a gente perceber que não é viável, pois então é preferível que ele não vá e o movimento se vá construindo até que seja possível ter essa candidatura vencedora. Não é? Eu preferia que fosse agora em 2026, porque não há que perder mais 4 anos para o neoliberalismo, mas é assim. A crise vai vir. E quem é que vocês acham que tem condições para lidar com ela? Os caras que provocaram a crise? Não, né? O Ciro Gomes talvez seja o único que pode dar uma solução para isso aí. Isso não tenhamos dúvida. O mesmo Lucas que eu destaquei aqui, ele fez um comentário que também me chamou a atenção aqui. Vamos fazer uma rápida ressalva, né? Porque ele diz assim, ele está questionando, né? Porque eu mencionei aqui que a gente tem que ser prático em termos de previsões aí. A gente também não pode ficar preso à pesquisa, né? Isso, eu não sei se é isso que ele quis dizer, mas se não foi isso, é uma coisa que eu estou pensando aqui agora também, né? Não pode ficar achando que vamos também nos posicionar, ou só vai ter uma eventual candidatura, ou só iremos pensar ou apoiar uma eventual candidatura se as pesquisas forem favoráveis. Até porque a gente sabe, né? Muitas pesquisas são encomendadas, né? Por esse ou por aquele outro interesse, e naturalmente eu não gosto de ficar criando teoria da conspiração, mas a gente sabe, né, que pode haver direcionamentos aí, né, sobretudo nas divulgações ou na forma como se interpretam os dados que são demonstrados pelas pesquisas, né? Agora, e aí eu reforço o que nós temos falado aqui, né, que tem que ser uma candidatura, se é que o Ciro vai novamente se candidatar, que seja de fato algo que possa dar um resultado. Então tem que se analisar cenários, fatores, como que nós estaremos daqui um ano ou daqui um ano e meio, né, para que de fato o nome do Ciro realmente possa aparecer forte, né? Ele já aparece forte, isso aí não é dúvida, né? Mas é isso. Eu sou um pouco. Hoje em dia eu ando um pouco pessimista nesse aspecto, né? Que se for para lançar uma candidatura e de novo ficar, né, dentro daquela polarização, é terceira via, não é terceira via, sabe? A gente não vai sair do lugar dessa forma, né? Então, enfim, às vezes é um pouco pessimista da minha parte. Eu preferiria uma candidatura mais certa, mais, né, com fatores que apontassem uma maior certeza, né, digamos assim, em relação à eleição. Justemar, assim, eu acho o cenário assim um pouco inacreditável. Por quê? O Lula vai concorrer, não é? Atenção de ver quem é que é o vice do Lula dessa vez, porque é o próximo presidente do Brasil, não esqueçam isso, né? Que esse Lula vai aguentar 4 anos, enfim, né? Mas, enfim, seja como for, esses partidos que têm sido puxadinhos do Lula, eles vão morrer todos asfixiados agora nessa eleição. Não vão fazer deputados, muitos deles vão quebrar pela causa de barreira ou ficar seriamente diminuídos. Vai ser o abraço do urso, né? Que o PT vai
vai assambarcar os votos todos dessa galera que ainda curte o governo. Se você apoia o governo, você vai votar no puxadinho do governo? Não, você vota logo no governo e pronto. Né? Esse puxadinho vai tudo morrer. Portanto, quem quiser ir com o Lula já sabe que está cavando sua sepultura. Partidos muito burros, mas enfim. Por isso, se eles fossem inteligentes, se os líderes fossem inteligentes, ou que não pensassem só no imediato, nem quanto é que vai entrar no bolso deles, né? Porque, pelo visto, é o único critério, né, que existe, eles veriam que a sobrevivência deles está em causa. E se distinguirem agora do PT, é a única garantia que eles têm de não ficarem aniquilados ou esquecidos. Eu estou falando do PDT, estou falando do PSOL, estou falando de muitos outros, né? Que ainda tem deputados, tipo Rede, não sei o quê. Isso aí vai desaparecer tudo. Vai ser tudo corrido. Né? E por isso é esses partidos que a gente tem que mostrar ou fazer pressão para que entendam que caminham para o suicídio. Caminham para o suicídio eleitoral. Aliás, o Brasil caminha, tal como os Estados Unidos, para ter 2 partidos. É para aí que vai. Ter 2 partidos. Será um partido democrata, que é de direita, mas é... Isso eu já venho falando há bastante tempo, viu? Extrema. Isso eu já... lamentavelmente, né? Essa é uma realidade que tem dominado o nosso país. Infelizmente, de 2018, isso já 2018, até um pouco antes, né? O brasileiro hoje, as pessoas falam assim, esse negócio de esquerda e direita, isso é uma bobagem, em termos, né? Porque, olha, o brasileiro, ele não se preocupava muito com isso antes. E eu posso dizer por mim mesmo. Eu, sinceramente, olha, lá atrás, 10, 15 anos atrás, eu já posso dizer isso, né? Ninguém ficava muito preocupado, né? Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou conservador. Surgiu depois, né, esse conceito de eu não sou de direita, mas eu sou conservador. Hoje nós temos nacionalistas, temos liberais, temos ancapitalistas, os ANCAPs, né? Tem os libertários. As pessoas começaram a criar esses rótulos, né? Só que no final das contas, na fritada dos ovos, como a gente diz, né? Fica esse negócio esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. E eu sei que muitos querem ignorar esse debate, essa discussão, dizendo que isso realmente não deveria ser pauta, não deveria ser discussão, mas infelizmente ou felizmente, as pessoas fazem esse debate. E me parece muito, isso me lembra muito essa polarização democratas e republicanos americana. Eu não sei se vai chegar um momento que nós deveremos aqui no Brasil fazer uma discussão séria sobre isso. E admitir, por exemplo, não, beleza, vamos assumir então que tem esses 2 polos e como que nós vamos nos organizar nesses 2 polos. Eu já falei isso algumas vezes e sempre que eu falo isso, quase ninguém concorda. Eu sei que é polêmico, né? Porque nós somos um sistema multipartidário. O nosso sistema, formalmente, é um sistema multipartidário. Né? Porém, né, esse negócio de partido também é uma questão muito problemática no Brasil, não tem ideologia, basicamente, e aí fica esse negócio de direita, esquerda, né, e enfim, né. Queria deixar esse comentário destacado da Jéssica, né, que o sistema não vai permitir uma candidatura certa, no sentido que eu falei, né, realmente vão atacar o Ciro, né, e tem um elefante na sala agora. Alguns preferem falar um bode na sala, vamos falar daqui a pouco, que vai criar outro problema, né, seríssimo. Nós já vamos falar daqui a pouco. Eu só queria dizer, só para comentar isso que a Jéssica falou, o Bolsonaro, ele também apareceu sem que o sistema quisesse, né? Só depois é que ele foi abraçado pelo sistema, né? Ele não tinha muita... A Globo odiava o cara, né? Acho que não odeia, eu sei, mas odiava o cara. Ele não tinha... Ele construiu a campanha dele pelas redes sociais. Por que raio o Ciro não pode fazer uma coisa desse gênero? Com a vantagem de que o Ciro não tem que ficar reproduzindo fake news, né? Ele pode falar coisas que são verdade, né? Por isso, é uma questão de entender como é que se deve fazer a campanha, né? Eu acho que esses meios tradicionais da mídia,
eles não vão nunca querer o Ciro. Isso eu concordo. Então, o Ciro, se fizer uma candidatura, tem que desprezar. Tem que vir aqui para a internet e tem que ir para as favelas. É assim que dá a volta. Não é ir fazer programinha com artista, receber umas babações e depois que não chegar a hora da eleição, eles enfiam a faca no Ciro, como enfiaram em 2018 e 2022. Portanto, por causa do voto útil, né? Portanto, isso aí já se percebeu que nunca vai dar certo. Portanto, ele tem que ir por fora do sistema. Se o sistema não aceita, depois ele vai por cima do sistema, né? É a minha maneira de ver. Mas, enfim, vamos falar sobre o senhor Lupi. Antes disso, calma lá. Me surgiu aqui também um último ponto, antes da gente partir para isso. Porque, assim, para fazer um resumão assim, final, né, do que nós estamos falando aqui. Primeiro, evidentemente, o Ciro vai ter que querer ser candidato, né? Sim, então, claro. Hoje em dia, o que nós estamos fazendo? É um movimento para manter as ideias, os projetos e o nome do Ciro em destaque, né? Porque, em princípio, ele não é candidato. Teve alguém que comentou aí num dos vídeos que eu postei essa semana no canal, dos cortes da live, né? E falou, porque o Ciro não tem a menor chance, não sei o quê. Eu perguntei, chance do quê? Nesse exato momento, o Ciro nem candidato é, né? Então, esse é o primeiro ponto. Depois, virão essas estratégias. Como enfrentar o sistema, como enfrentar a polarização, como atrair apoio partidário, porque aí é outro problema, né? Que nós vamos, inclusive, falar daqui a pouco, questão do partido, do PDT, né? Uma situação problemática que surgiu agora, vocês já devem estar sabendo do que se trata, né? E por último, estratégia de campanha. Eu não sou estrategista, não entendo quase nada de marketing, mas olha só que coisa. Essa semana, eu, circulando aqui pelo Instagram, caí num perfil, e eu vou compartilhar agora. Você não está nem sabendo, Rui, porque não deu nem tempo de te mandar. Caí num perfil de um sujeito aqui, de um cara, que é marqueteiro político, né? Talvez alguns já conheçam. Vou compartilhar aqui agora. Sim. Eu não sei se foi nos grupos, porque os grupos, às vezes, eu até perco lá. São eu tantas mensagens. Eu vi no grupo do PND, mas fala aí. Então, são tantas mensagens que às vezes eu me perco lá e não consigo acompanhar tudo. Mas esse cara aí, ó, esse Wilsinho Pedroso, né? Ele tá dizendo aí, ó, que ele tem 35 anos de estratégia política, elegeu Dória, o Covas, deputados e vereadores, liderou campanhas do Rodrigo Garcia e o Pablo Marçal. Enfim, é um marqueteiro, tá fazendo a propaganda dele aí. E aí, o que ele fez? Ele fez umas projeções de como que ele... Assim, pessoal, eu nem sei quem é esse cara, tá? Eu tô falando aqui, ó. Acabei de ler o perfil do cara, enfim, mas ele traz as ideias dele, eu vou colocar aqui pra gente ver. Então, ele fez algumas projeções de vários candidatos. Ele começou falando do... Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Ele só elege caras da direita, né? Ele falou do Temer, exatamente. Ele falou do Temer, ó. Aqui tá o Temer. Enfim, mas pediram para ele fazer do Ciro. E tá aqui, ó. Se o Ciro fosse candidato e se ele fosse contratado marqueteiro do Ciro. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aí, mas eu vou lendo aqui, tá? Então, o que ele diz aí, ó? E se o Ciro, depois de perder 4 eleições, fosse candidato à presidência em 2026? Você pode não gostar dele. Ele já começa assim, né? Mas e se for exatamente por isso que ele está pronto? Se eu coordenasse a campanha do Ciro, esse seria o plano. Então, olha só. O Ciro, por enquanto, não é candidato, né? Nós entendemos que deveria haver fatores favoráveis, circunstâncias favoráveis. Depois o Ciro teria que lidar com o partido. E, claro, por fim, teria que ter uma campanha vitoriosa, uma campanha estratégica. Não sei se essa campanha aqui vai funcionar ou não, mas esse cara está dando algumas ideias e depois a gente vai poder dizer se concorda ou não, né? Vamos lá, o que ele vai começar então? Olha lá. Ciro, né? Ele foi o mais insultado da última eleição. Ironicamente, o mais preparado. Falou uma verdade, né? Que ele foi insultado, ele foi.
Um monte de fake news, aquela campanha tira voto, né? Que até o Caetano Veloso, né? Que Tira antes Gomes. se dizia Tira Gomes. Pois é. Ciro Gomes, Tiro Gomes, né? Pelo amor de Deus. Pessoal da Globo atacando, né? Enfim. Errou na comunicação, mas acertou na projeção. Todo mundo sabe que ele contratou lá o João Santana e tal, né? Aí ele destaca, né, os pontos aqui da última campanha, né? Crise de crédito. Mudou alguma coisa? Não mudou. É a mesma coisa. Estamos vivendo essa mesma crise. Inflação de alimentos, olha isso. Estagnação da indústria. Estado capturado por interesses privados. 4 pontos, Rui, que já eram verdades 4 anos atrás, 8 anos atrás e continuam sendo verdades. Né? Então, o cara também acertou em pontos interessantes aí que poderiam ser explorados. Depois, ainda se ele coordenasse a campanha, a estratégia não buscaria afeto, buscaria adesão racional. Cara, é uma das coisas que eu mais concordo, né? Porque candidatura populista, que fala em picanha e cerveja, que fala em bandido bom, bandido morto, que é Bolsonaro e Lula, eles atacam sempre esse aspecto emocional. E eu sempre digo, um bom candidato, a boa política é aquela que seria do ponto de vista racional, né? O Ciro ele tem esse potencial, né, de desenvolver campanhas racionais. Então, o eleitor aqui, de acordo com essa perspectiva, votaria no Ciro porque ele é o único que sabe onde está o vazamento, os problemas, né? Ah, mas vão falar que o Ciro é arrogante. Daí, campanha eleitoral é isso. Ele tem que puxar para ele, né? Eu sei qual é o problema, quais são os problemas, e eu sei quais são as soluções. Ponto. Isso aqui é um tema que a gente pode, inclusive, voltar nas lives futuramente, tá? É muito longo aqui, deixa eu ver, tem vários slides, né? Mas, enfim, fica a dica aí para depois o pessoal dar uma pesquisada, né? E começar. Vai chegar um momento que a gente vai ter que pensar nisso, né? Mas lógico que se você for para o fator racional, o Ciro Gomes é uma opção lógica, né? O problema é que a disputa nunca teve nisso aí, né? Foi sempre no lado afetivo, no lado da torcida, em questões identitárias, nunca foi a questão racional. Tem um cara aqui que é competente, que sempre apresentou um bom serviço, e tem 2 estrupícios aqui que nunca fizeram nada que preste, ou se fizeram, nunca foi nada que aguentasse mais do que 2, 3 anos, né? Que é o caso do Lula, né? Por isso, assim, racionalmente, qualquer um de nós votaria no Ciro só por essa questão. Além do mais, o cara é honesto, coisa que os outros também não são. Quer dizer... Então, a questão é levar isso, né, a público, né? Isso, claro, estamos falando aqui, né, especulando, isso aí seria lá na frente, né? Saiu, os números estão favoráveis, vamos ter eleição. Não, obrigado, Moacir, obrigado aí pelo superchat. O problema é que o Ciro Gomes, as fake news que envolvem o Ciro Gomes foram de tal forma que, para os eleitores, né, o Ciro Gomes ou estava ajudando o fascismo ou estava ajudando o comunismo. Quer dizer, era uma coisa incompatível, né? Mas ele era as duas coisas ruins. Quer dizer, portanto, eles pintaram. Por quê? Porque não havia capacidade de resposta. Por isso, por mais racional que seja a campanha, por mais que esse marketeiro queira fazer isso, se ele não tiver grana, não vai conseguir fazer isso, não. Lamento. Senão o Santana também teria feito se ele tivesse mais condições de dinheiro, né? Mas não tinha como, né? Ele montou uma TV que muitos de nós gostávamos muito desse programa, mas quem é que assistia essa TV? Pouca gente, ou não. Só aqueles que já estavam, que já aderiam ao Ciro Gomes é que viam aquilo ali. Os outros todos não. Estavam fora da bolha. Muita gente nem sabia o que é que o Ciro Gomes estava propondo, quanto mais do PND, né? O PND, que devia ser o grande argumento, o Ciro Gomes, né? Porque é o único plano de desenvolvimento do país que existia, e acho que continua existindo, né? Pelos vistos, né? Era a única coisa.
os brasileiros, em geral, desconheciam totalmente o Besplan. Era como se existisse. Aí é difícil, né? Por mais racional que você seja. Eu acho que ainda está cedo, claro, para esses debates sobre campanha, sobre estratégia, mas, como eu disse, futuramente a gente vai poder trazer, explorar melhor isso, porque é importante, né? A partir do momento que começar a se tornar cada vez mais concreta a possibilidade de uma nova candidatura do Ciro, né? Isso vai ter que ser pensado. Agora,